vontade esmagadora de gritar, ao mesmo tempo que o coração por um segundo dói de alegria. Sensação de estar sozinho no mundo, que tudo não passa de um filme elaborado. Gratidão tomando espaço daquele desespero inesperado e passageiro. O medo de enlouquecer as bases normais, as poucas bases de contentamento. Verdadeiro descontentamento com o vazio, redundante de estar tão cheio e não poder parar para sentir o vento, o silêncio, o solo das músicas antigas, o passado. Respirar fundo ultimamente é estranho, ser tão feliz e grato, mas sentir que está tão perto. Ou estou tão longe querendo nunca desgrudar meus olhos, sempre, sempre apaixonados. Meus raios de sol, meus amores, minha respiração, meu amor, tudo que eu tenho, tudo que sou, veio de ti. Sinto-me grato, privilegiado, mas ainda preciso deixar. É isso aí, gente. Uma boa noite para vocês. Entra ao vivo agora pelo Facebook nessa noite. Mais uma edição do Pacificador. Que bom que você está aí do outro lado da telinha. Espero que o seu dia de hoje tenha sido um dia abençoado, não tão estressante. Sabemos que sempre rola, né? Estresse, canseira, alguma coisa ruim. Mas sempre, 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 se nós mantermos a esperança e não nos deixarmos abater pelas pequenas coisas, conseguimos olhar para frente, para o horizonte. Uma boa noite para você. O Pacificador inicia ao vivo aqui pelo meu Facebook agora. E daqui a pouquinho, edição especial lá no YouTube também. Nós já vamos mandar lá para o YouTube a edição de hoje. Gente, trouxe um assunto muito interessante para a gente conversar nessa noite. Muito interessante. Eu nunca tinha estudado, me aprofundado ou até mesmo falado sobre essa parábola de Jesus que Jesus falou. E eu já tinha ouvido pregadores falar, já tinha até ouvido comentado alguma coisa, mas não tinha me aprofundado sobre isso. E hoje, nessa noite, eu quero falar sobre a casa vazia. Você viu a foto do começo aí, né? Coisa feia, casa vazia, coisa triste, né? Uma casa abandonada, suja, móveis velhos, dá um tom de tristeza, um tom, né? E eu achei essa foto muito triste. Aí, porventura, outra hora, poderia ser uma casa bonita de família, onde pessoas eram felizes, mas por alguma circunstância e o tempo ela acabou se tornando essa casa abandonada, casa suja, vazia, cheia de entulho. E lá em Mateus tem a parábola da casa vazia. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Mas, primeiramente, eu quero mandar aquele abraço e aquele agradecimento especial, é claro, para o meu amigo Lucas Avreluc, do Prensadão Street Hot Dog, apoiador desta programação. Lucas, grande abraço, meu irmão. E para você, guarapuavano, que me assiste, se você ainda não experimentou o Prensadão Street Hot Dog, você está perdendo de comer um cachorro quente das galáxias. Delicioso de verdade. Esse cachorro quente maravilhoso que está aí na tua tela é lá do Prensadão Street Hot Dog. E eu digo o seguinte para você: vai experimentar, leva a galera, leva os amigos. Eu garanto para você que esse cachorro quente é uma delícia. Você ainda não comeu nada parecido com o Prensadão Street Hot Dog. A proposta desse cachorro quente é ser perfeito, gente. Sempre que você comer esse cachorro quente, você vai ver que ele está no mesmo padrão e nível de qualidade, porque o Prensadão Street Hot Dog usa apenas produtos de primeira linha selecionados para trazerem para você um cachorro quente maravilhoso. Não experimentou? Pede pelo delivery 99833-4972 ou vai com a galera lá na Rua Vicente Machado, na Unidade 1, número 294, no centro da cidade. O Prensadão tem o delivery perto do Detran e também a Unidade Vila Bela. Para aumentar a sua
a tranquilidade e comodidade na hora de comer um cachorro-quente maravilhoso. Desde 2014, deixando o Guarapuavano de bem com a vida. Se você não está ainda, vem ficar de bem com a vida com o Prensadão Street Hot Dog. E eu quero também dar aquela dica especial para você, que quem sabe nessa mudança de ventos aí, pós-pandemia, se interessou, abriu sua empresa, seu MEI, e precisa daquela contabilidade e assessoria de confiança. É claro que eu vou indicar a minha amiga Sirene Machado de Oliveira, CRC PR 077258, com o telefone 4299908007. Confiança, contabilidade e assessoria atende você na prestação de serviços contábeis, abertura, regularização e fechamento de empresas, assessoria e consultoria à pessoa física e pessoa jurídica, assessoria ao MEI, cálculos trabalhistas, terceirização de folha de pagamento e declaração de imposto de renda. Qualquer um desses serviços que você precisar, a minha indicação, assina embaixo, minha querida amiga e contadora Sirene Machado de Oliveira, da Confiança Contabilidade. Ok, gente? Beleza? Então já vamos direto pro assunto de hoje. Você percebeu que a minha voz tá estranha, né? Eu passo por esses dramas aí de voz, gente. Infelizmente, por causa do... E produção, música pode tirar. Obrigado. Infelizmente, por causa dessas mudanças de clima da cidade aqui, e eu que uso muito a garganta, normalmente quando eu fico com a minha garganta meio infeccionada, eu não consigo parar para descansar a voz, né? Aí por isso que eu fico alguns dias rouco, infelizmente. Mas nada disso vai nos impedir de conversar. Cara, esse assunto de hoje é pesado, é diferente. Eu acho difícil o seu padre já ter falado na missa sobre esse assunto, ou até mesmo seu pastor ou líder de célula ter falado sobre esse assunto aí para você numa reunião, numa célula, num GEF, sei lá, num culto, numa missa que você já foi. Jesus, ele amava parábolas, gente. Amava. Se eu não me engano, são quase 50 parábolas que Jesus conta para os seus discípulos e para as pessoas que estavam ouvindo ele na Bíblia Sagrada. Várias parábolas. Deixa eu ver como é que está o áudio aqui. Infelizmente. Não, tá dando para ouvir de boa. E dentre essas parábolas, Mateus capítulo 12, versículo 43, 44, 45. 3 versículos apenas ele fala sobre a parábola da casa vazia. Vou compartilhar com você, deixa eu só mudar a luz aqui. Tem que dar fazer eu ficar mais bronzeado aqui artificialmente. Isso, agora melhorou. Tá muito branco. Assim diz Mateus 12, 43. Presta atenção. É bem pesado, gente, mas é interessante. Nós vamos aprender nessa noite. Isso é Jesus falando para as pessoas. Quando um espírito imundo, um demônio, sai de uma pessoa, esse espírito passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra. E diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando passam a viver ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior do que o estado inicial. Assim acontecerá a esta geração perversa. Esse texto eu já ouvi várias vezes. Eu lembro que quando adolescente eu ouvi, nunca mais me esqueci. E eu acho, se você nunca ouviu esse ditado, eu já ouvi bastante das pessoas que eu convivia quando criança, que quando uma pessoa se distancia dos caminhos de Deus, ela atrai para a sua vida 7 demônios. Alguém de vocês já ouviu alguém falar isso? Vocês estão me assistindo? Se puder comentar e falar para mim aí, para você participar dessa programação. Ou se você nunca ouviu falar isso, se quiser colocar no comentário, e Robson, eu nunca ouvi falar esse ditado, que se a pessoa se afasta dos caminhos de Deus, o demônio traz mais 7 demônios para viver na vida dela. É uma coisa meio diferente de você ouvir, né? Só que esse texto é muito interessante. Você que está me assistindo, presta atenção. Se você nunca ouviu, você vai ouvir hoje. Se você já ouviu, nós vamos entender o que significa Mateus 12 e 43, a parábola da casa vazia. Vamos entender o texto.
Quando o espírito imundo, quem que está falando isso daqui? É Jesus. Jesus entende do mundo sobrenatural, melhor que ninguém. Jesus entende de anjos, demônios, criação, tempo. Ele entende, ele é especialista nesse assunto. Então Jesus está falando de uma coisa que ele sabe com propriedade. Jesus falando, quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra. Esse espírito imundo normalmente não sai porque ele quer da pessoa. Gente, eu sei que isso nós já começamos com o pé no peito, né? Eu sei que esse texto ele não dá respiro pra gente. Mas infelizmente isso é uma realidade. Existem pessoas que alojam dentro de si espíritos imundos, demônios, infelizmente. Só que aqui, Jesus mostra dois estágios. O estágio inicial de uma pessoa que tem um espírito imundo dentro do seu coração, dentro da sua casa, e o estágio avançado. O resultado desse espírito imundo sair e voltar para esse corpo, voltar para essa pessoa. Então é algo muito interessante. Quando esse espírito imundo sai, ele procura habitat em outro lugar e não encontra. E esse espírito imundo diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando lá, no coração desse ser humano, na vida dessa pessoa que não tem mais esse espírito imundo em si, como que ele encontra a casa? Obrigado, meu amor. Como que ele encontra essa casa? O coração. Esse coração estava bagunçado, estava ruim, estava sujo, estava com esse espírito imundo dentro. Mas quando esse espírito imundo retorna a essa pessoa, a casa está limpa, varrida, em ordem. A Bíblia diz assim, ó, voltar quando ele chega, ele encontra o coração dessa pessoa desocupado, tudo varridinho e em ordem. Quando esse espírito imundo vê a casa, o coração dessa pessoa limpinho, prontinho para receber alguma coisa, mas porém vazia a casa, sabe o que o espírito imundo faz, segundo Jesus está nos ensinando? Então esse espírito imundo vai e traz com ele mais 7 espíritos que são piores do que ele. E entrando nessa casa, eles passam, esse espírito imundo e mais 7 piores, a viver ali dentro desse coração, dessa casa que outrora estava vazia. E o estado final daquele homem, dessa pessoa que passa por essa circunstância sobrenatural, é pior do que o primeiro estágio, que era daquele único espírito imundo que estava habitando e foi expulso ou saiu. Robson, mas que piração é esse texto? Por que você trouxe essa coisa tão distinta do que você sempre fala no Pacificador? Você já vai entender. Só mantenha a tua curiosidade e não saia daí. Nós vamos aprender muito com Jesus, porque era Jesus que estava falando. Isso aqui não é teoria, não é livro aleatório, gente. Isso aqui é Jesus falando para a multidão. É uma das suas parábolas. Vamos entender. Jesus, ele conta essa parábola a respeito de quem? A respeito do povo problemático de Israel. Para você começar a entender, o povo de Israel. Jesus está contando essa parábola, falando aqui, ó, essa geração perversa, se referindo ao povo de Israel. Já para nós começarmos a entender o assunto. Eu sei que parece meio complexo, mas você vai entender. O que eu quero trazer de informação? O povo de Israel, lá no Antigo Testamento, lembre, Antigo Testamento Jesus ainda não tinha vindo. Jesus veio no Novo Testamento. Jesus foi profetizado no Antigo Testamento e ele veio no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Israel, o povo israelita, ele se encontra imerso em idolatria. O que é idolatria, Robson? É adoração a outros deuses, não sendo o nosso Deus. Israel, todo o povo israelita era imerso em idolatria. Até mesmo o rei Salomão, famoso Salomão, que é de conhecimento de todos, ele se uniu a muitas mulheres pagãs daquela época. Ele tinha muitas esposas que não eram e não compactuavam da sua mesma religião. Mulheres pagãs. E o povo, vendo isso, convivendo com essas mulheres pagãs, também adotaram costumes idólatras, os israelitas. Mais tarde no tempo, o reino, isso é só para você entender um pouquinho do contexto dos israelitas de Israel. O reino foi dividido em 10 tribos. Foi tudo dividido. Que ficaram tudo fora do lugar que Deus queria
Deus tinha estabelecido um lugar, eles dividiram o reino e ficou tudo fora do lugar onde Deus queria para colocar o nome dele. E essas tribos caíram, mergulharam na idolatria. Tanto as duas tribos que não saíram, ficaram, que é a tribo de Judá e Benjamim, que hoje são os judeus da nossa atualidade, eles descendem os judeus de hoje, também foram pegos pela idolatria. Todos sofriam e eram entregues à idolatria. Tinham essa vaidade, essa fraqueza. Lá na frente, nos evangelhos, aí já teve uma coisa diferente. Olha que interessante. No tempo de Jesus, nos evangelhos, que evangelhos? Mateus, Lucas, entendeu? Os primeiros livros ali do Novo Testamento. Nesse tempo, as coisas mudaram. O povo judeu já estava livre dessa idolatria. Que idolatria? Eles estavam adorando ao único Deus, dos céus e da terra, o nosso Deus. Então eles não estavam mais adorando outros deuses vãs, errados. Estavam adorando a Deus. Porém, nessa época, eles se tornaram um povo muito zeloso, respeitoso da lei, a lei do Senhor. Então eles não adoravam mais a outros deuses e eles eram muito zelosos à lei. Só que Mateus 23, aparece Jesus Cristo dando um Hadouken nesse povo, gente. Olha o que Jesus fala em Mateus 23. Eles tinham largado a idolatria, já tinham melhorado, entendeu? A situação deles, eles vinham inundados, aprofundados na idolatria. Aqui, nessa época da história, eles já tinham melhorado. Estavam zelosos da lei. Porém, Jesus fala isso para eles. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo do hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais que eram os preceitos mais importantes? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. O povo, nessa época, judeu, eles ficaram tão perfeitos, se livraram da idolatria e ficaram tão zelosos que eles pareceram tão justos, mas tão cheios de hipocrisia, que eles foram lá e limparam a casa deles, da idolatria. Limparam a casa, deixaram a casa limpinha. Só que eles deixaram essa casa tão limpa e a prepotência deles foi tão grande que o único morador hábil para morar nessa casa seria Jesus. E eles expulsaram Jesus da casa deles também. Outrora, inundados no pecado. Para frente, se acharam tão perfeitos que nem Jesus era digno de morar na casa deles. Você está entendendo? Que contexto terrível dos judeus? Foi isso que eles fizeram. Então isso o que significa? Era parecer por fora um povo justo, mas dentro cheio de hipocrisia e de maldade. Satanás, aqui nessa história, o que ele aproveita? Ele aproveita essa casa vazia, sabe? Eu já vou explicar, só estou dando um contexto do povo judeu para você entender para quem que Jesus estava falando essa parábola, e eu já vou trazer uma rápida aplicação para nós, para mim, para você, nos dias de hoje, para você entender o que estou querendo dizer. Prometo que vou ser rápido. Satanás aproveita a casa vazia e invade ela com 7 espíritos piores, que no Israel e da idolatria do Antigo Testamento. Olha que interessante. Lá no Antigo Testamento, os israelitas eram idólatras, tinham idolatrias. E é um texto, e é um contexto muito interessante que eu vou falar agora, que é sobre os 7 anos de tribulação. O que é isso, Robson? Eu não estou entendendo nada que você está falando hoje. Calma. Quarta-feira que vem, nós teremos um podcast sobre... Nossa, agora me sumiu a palavra, meu Deus do céu. Escatologia. Obrigado, produção. Que é só sobre Apocalipse, sobre as coisas que ainda hão de vir. É um assunto extraordinário. E isso aqui é uma pincelada para você. Nós não vamos nos aprofundar nisso. O que significa nesse versículo? Que a segunda fase para esse povo seria pior que a primeira. Para resumir, os judeus no Antigo Testamento, eles eram aprofundados em idolatria e seus pecados. Porém, os judeus, depois da vinda de Cristo, nos 7 anos de grande tribulação, eles vão começar a acreditar nas mentiras do anticristo. Cara, esse assunto é fantástico. Hoje eu não vou falar sobre isso, mas eu quero dar uma pincelada do que nós vamos falar na quarta-feira que vem. Significa que o povo judeu,
ou estava inundado na idolatria e no pecado, e um tempo achou que estava bom e pronto, e tão perfeito e tão zeloso, que acabou expulsando o próprio Jesus de morar nas suas casas. O que eu trago como um alerta antes de eu começar a mensagem nessa noite? Tome muito cuidado quando você for procurar uma religião para você, sabia? Se essa religião não tem Cristo, e no lugar de Cristo eles colocaram, como é que eu posso dizer para você, uma justiça própria, cuidado com essa religião, sabia? Eu não sou preconceituoso com religião nenhuma, mas para mim uma religião que tira Cristo e coloca uma justiça própria, está fazendo a mesma coisa que os judeus fizeram e vão fazer ainda. Os judeus, depois da vinda de Jesus, vão acreditar nas mentiras do anticristo. Mas esse é um assunto para outra história. Hoje, eu só fiz essa pequena introdução para você entender para quem que Jesus estava falando isso aqui. Ó, agora eu já finalizo. Quando um espírito imundo sai da vida de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra. O espírito imundo diz, voltarei para a casa de onde eu saí. Chegando, ele encontra a casa desocupada, varrida em ordem. Então, vai e traz consigo outros 7 espíritos piores que ele. Entrando, passam a viver ali. O estado final daquele homem torna-se pior que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. Jesus, nessa parábola, está nos ensinando que, infelizmente, existe a possibilidade das circunstâncias e das nossas escolhas permitirem que um espírito imundo habite na nossa casa, no nosso coração, na nossa vida, através das brechas que abrimos pelos nossos pecados. Sabia? E aqui eu vejo que o primeiro detalhe desse versículo é o perigo de nós tirarmos as coisas ruins da nossa vida, mas não colocarmos coisas boas no lugar dessas coisas ruins. Como assim, Robson? Se tem uma palavra que você já ouviu na igreja, e quem sabe lá na missa, lá na tua igreja, mas quem sabe você nunca parou para pensar nessa palavra, essa palavra é a palavra santidade. Santidade vai remeter a Deus, porque Deus é santo, Jesus é santo, o Espírito é santo, e essa santidade remetida a Ele nos faz falhos e pecadores. Sempre, sempre. Porém, hora ou outra da nossa vida, nós passamos por um negócio chamado crise de santidade. Vamos ver se você já nunca passou por isso. Como assim, Robson? Você está lá num evento da sua igreja, assistindo uma mensagem, uma pregação daquele padre que você gosta, do pastor que você gosta, enfim, e automaticamente essa pessoa começa a ser usada por Deus e começa a falar de coisas que você pratica na sua vida. Pecados, erros, e mostra para você através da Bíblia que essas tuas situações estão erradas. Você está cometendo pecado, você tem que mudar de vida. E você olha para você como se olha no espelho e toma um susto. Daí você tem uma crise de santidade, você fala assim, meu Deus, eu preciso me libertar disso rapidamente. Só que eu quero mostrar para você uma diferença hoje entre crise de santidade e uma vida de santidade. É uma grande diferença nós termos uma crise de santidade e nós vivermos uma vida de santidade. É muito diferente. Eu criei 3 níveis aqui para esse exemplo do que nós vivemos na nossa vida. Eu não sei qual nível você vive. Como eu falei hoje na igreja lá que eu fui, se essas características que eu falar aqui, você não praticar nenhuma delas, levanta as suas mãos para o céu e fala, obrigado, Deus. Obrigado porque eu sou uma pessoa liberta. Olha, sério isso. Mas se você praticar alguma dessas coisas aqui, o conselho de hoje da palavra de Deus é: limpe a sua casa dessas coisas o mais rápido possível. Quando a Bíblia foi escrita, gente, não tinha celular. Quando a Bíblia foi escrita, não tinha internet. Quando a Bíblia foi escrita, não existia pecado virtual. Existia pecado no ato, carnal, ali, com toque, entendeu? Não existia um pecado virtual, um pecado que você comete na internet. Naquele tempo não existia. Mas a Bíblia se renova e ela é atualizada. Quando foi escrita, Deus já sabia o que ia acontecer hoje, na nossa atualidade. E eu trouxe 3 níveis aqui de tranqueira, de sujeira que pode estar dentro da nossa casa, dentro do nosso coração.
Nível 1 é o nível raso, nível simples. Quando a pessoa toma esse susto e ela enxerga as coisas erradas que ela está fazendo, isso não é vida de santidade, isso é uma crise de santidade. Ela vai lá e ela começa a limpar a sujeira da vida dela. O nível 1 de sujeira é o quê? Pornografia. O que mais? Fotos inapropriadas na galeria do celular. Quem que não tem isso, né? Quem que uma hora ou outra não se depara com algum tipo de pornografia? Outra coisa que você vai lembrar, meu Deus, aqueles grupos que eu participo dos meus amigos, ou até das minhas amigas mesmo, que fica mandando aquele monte de porcaria, aquele monte de coisa desnecessária lá. Nessa tua crise de santidade, você vai lá, apaga tudo que tem de pornografia, apaga tudo aquelas fotos, até foto de coisa errada, tipo acidente, pessoa morta, vídeo de assassinato, essas coisas que o teu alerta liga assim, ó, tá errado, Deus não se agrada disso. Aí você toma um choque, você vai lá e pum, apaga as pornografias, apaga as fotos da tua galeria e sai dos grupos que não prestam, grupos que só falam que não devem e besteira. Só que existe o nível 2 de tudo isso. Isso é o nível 1. O nível 2 já é um pouco mais profundo. Já são aquelas pessoas que quando tomam esse choque dessa crise de santidade, elas vão no histórico do Google, digitar no computador e pega o histórico. E ela pensa, meu Deus, se alguém entrar no meu histórico e ver todos os sites que eu visito e tudo aquilo que eu vejo, vai achar que eu sou um louco, um pervertido, sei lá, um assassino. Vai lá no histórico do Google e apaga o histórico do Google inteiro. Outra característica, vai no celular, que todo celular tem, né? Alguns nem sabem disso. Se você não souber disso, que bom, ótimo. Vai naquela opção chamada pasta oculta. Abre aquela pasta com a digital ou com a senha, vê aquele monte de coisa que está escondido lá, apaga tudo aquilo ali, fala, ó Deus, me perdoa, eu tive um choque de santidade na minha vida, eu preciso mudar isso, e apaga. E a terceira coisa, é um terceiro nível. Esse é o nível 1. Nível 1, pornografia, foto na galeria, grupo inadequado. Nível 2, histórico do Google e a pasta oculta do celular. Mas tem o nível 3, Robson. Eu vou falar só de 3, gente. Tem muito mais, né? Vou falar de 3. O nível 3 já é diferente. O nível 3 é aquela pessoa que ela tem contas falsas no Facebook. Eu sei que é pesado isso daí. Eu sei, mas eu tenho certeza que isso vai ser muito benéfico. Vai ser de Deus para a tua vida. Como assim? Sim. Pessoas que foram bloqueadas por ex-namorado, ex-marido, ex-mulher, ou por aquela pessoa que você tem um problema muito grande, você tem uma vontade de se vingar dessa pessoa, ou fazer até mesmo mal para essa pessoa, ou coisa parecida. Aí a pessoa chega num nível tão profundo de escuridão que ela cria uma conta falsa no Facebook ou no Instagram, sabe? Pra... stalkear? Eu não sei o termo certo. Ser um stalker, né? Da uma pessoa. Aí ela entra na conta da pessoa, a pessoa não sabe quem é, fica vigiando as pessoas, entendeu? Se passando por outra pessoa, literalmente uma conta fake. Outra coisa, esse tipo de pessoas, quando você chega nesse nível de escuridão na sua vida, quando esse espírito imundo está conseguindo manipular as suas ações e os seus pecados, normalmente uma pessoa nesse nível ela já tem um segundo chip de celular. Porque ela quer esconder algumas coisas da sua vida, pessoas que ela conversa, e ela já tem um segundo chip. E o máximo desse nível é a pessoa ter um segundo celular escondido. E bem escondido em algum lugar da casa, em algum armário, sabe? Robson, mas isso acontece. Eu quero explicar para você o porquê que acontece. Robson, mas de tudo isso que você falou, eu não faço nada. Graças a Deus. Se você nunca fez isso, não passa por isso, amém. Que ótimo. Isso é extraordinário. Só que eu quero dizer uma coisa para você. As pessoas que cometem tais coisas, essas coisas parecem ser coisas simples, coisas que não vão afetar a sua vida, entendeu? Só que quando essa pessoa tem um choque de santidade, eu chamo de crise de santidade, ou se for o nível 1, pornografia, foto na galeria, grupo inadequado, ou nível 2, histórico do Google, pasta oculta do celular, ou nível 3, conta fake, segundo chip, celular escondido. Quando nós nos deparamos com a santidade de Deus e tomamos aquele choque e a gente entende
e percebe que isso é errado, que isso não agrada a Deus, a gente toma um choque e nós entramos numa crise de santidade. O que a gente faz? Igual o versículo falou. A gente vai e expulsa essas coisas ruins que a gente vem fazendo. Se eu fosse numerar aqui, teria muito, gente. Então eu não quero enumerar. Eu peguei só alguns exemplos para você entender. E esses exemplos que eu peguei foi só na vida virtual aqui, no celular, na internet. Se a gente fosse pegar exemplo na nossa vida, a gente vai pegar muitos exemplos aí fora. Mas quando a pessoa tem um choque de santidade, ela faz isso. Ela vai lá e limpa a casa. Que casa é essa? O coração. E deixa o coração cheio ou deixa o coração vazio? Deixa vazio. A pessoa toma um choque assim, fala, não, eu não posso mais fazer isso, eu vou parar de ficar vendo ele, já acabou, eu não quero mais seguir a vida dele, ficar desejando mal pra ela, eu vou apagar esse histórico do meu Google aqui, eu nunca mais vou mexer nisso, eu vou apagar essas coisas do meu celular, eu vou sair desses grupos, e a pessoa tem força. Ela vai lá e faz isso, sai dos grupos, ela limpa o coração dela. Só que aqui tem um grande perigo. No texto proposto, Jesus fala de uma parábola de um demônio, de um espírito imundo, que estava no coração de uma pessoa. E essa pessoa estava passando por várias situações como essas, que eu exemplifiquei aqui nessa noite, para você. Aí, essa pessoa expulsa esse espírito imundo, ele sai fora, e a pessoa limpa a casa. Fala, não, chega de pecado, chega de fazer essas coisas que desagradam a Deus. E deixa a casa limpinha. Só que esse espírito imundo que saiu, voltou. E ele foi dar uma olhada nessa casa, no coração dessa pessoa da parábola. Quando ele chegou, a porta estava aberta e a casa estava limpa. Quando ele viu a casa limpa, varridinha e limpinha, espaçosa, ele foi, a Bíblia fala, e trouxe 7 demônios piores do que ele e começaram a morar naquela casa. E o versículo se encerra dizendo que o segundo estágio, depois que ele fez a limpeza dessa casa, desse coração, foi pior que o primeiro estágio, onde um espírito imundo morava no coração. Sabe o que é, para mim, você trazer uma coisa vazia na sua vida? É você retirar as coisas ruins que você faz, as coisas ruins que você vive, retirar. E não colocar no lugar delas coisas boas. Você está entendendo o que eu estou falando? Claro que a gente precisa de um choque de santidade, de uma mensagem que mostre o nosso erro, uma mensagem que fala assim, nossa, realmente eu posso mudar, eu posso ser uma pessoa melhor, mas por favor, tome cuidado quando você tirar as coisas ruins de dentro do seu coração, tirar as tuas atitudes, aquelas mágoas, aquela sede de vingança, conseguir se libertar de tudo ruim que vem sugando a tua vida, quem sabe há quanto tempo. E você tirar tudo isso do seu coração, e você deixar esse teu coração vazio, você vai fazer uma faxina, você vai limpar, vai ficar tudo bonito, como diz a palavra. É agora que você tem que tomar cuidado. Porque você tem que tomar cuidado em preencher o teu coração com coisas boas. Porque o espírito mal que atenta a minha vida, que atenta a você, que tenta atormentar a vida de qualquer ser humano que é servo de Deus, ele está à espreita, esperando você limpar a casa, para ele voltar, os malefícios dele e mais 7 demônios junto, para atormentar a sua vida. Gente, você fala assim, nossa Robson, mas que mensagem pesada. Vocês devem ter alguém na família de vocês que está cada vez pior. Antigamente fumava, bebia e tinha família. Agora você ficou sabendo que essa pessoa deu uma melhorada e por fim perdeu o esposo, os filhos e hoje está aprofundado no mundo das drogas, vivendo na rua. Vai dizer que não é verdade? Uma pessoa que você conhecia que estava bem, quando descobriu estava traindo a mulher ou traindo o marido, hoje está numa vida desgraçada, até mesmo se entregou à prostituição, ou foi preso ou está preso. Se entende que existe um declínio na vida. Existem pessoas que não entendem, que estão indo para o buraco e não percebem o que está acontecendo. Eu não vou citar aqui pecados, não, em respeito a você e em respeito a todas as pessoas que vão ver essa live. Mas eu preciso trazer um alerta para você nessa noite. Uma casa vazia é quando você decide tirar aquilo que você faz que é errado perante os olhos de Deus e jogar fora.
Que bom que você faz isso. Você vai se confessar com o seu padre, você conta tudo que você está fazendo de errado, que Deus não se agrada. A Igreja Católica tem um costume diferente, mas você segue isso que ele faz e você sai com a tua consciência limpa. Só que nessa hora que você entrega o teu pecado, se confessa e sai da igreja, você acabou de limpar o teu coração e deixar ele vazio. Vazio. Quando o cristão, o evangélico, pede perdão e faz a mesma coisa que o católico faz, o adventista, enfim, quem for, nós temos que tomar cuidado. Robson, mas como que eu vou preencher o meu coração? As pessoas são especialistas, gente, em preencher o coração com coisas vazias. Sabia? Eu não estou falando que coisa vazia vai te levar para o inferno, coisas que não têm conteúdo. Vou te dar um exemplo. O que é uma coisa vazia, na minha opinião? TikTok. Eu não tenho TikTok, não tenho nada contra quem tem, mas o TikTok é uma coisa vazia. Não é uma coisa que vai te dar um conteúdo para você, alegria. Você vai lá, assistir vídeos 3, 4 horas e pá. Outra coisa que é vazia, séries. É gostoso o momento de assistir série. Eu assisto toda madrugada. Mas é uma coisa vazia, é uma coisa que não traz conteúdo pra você. Outra coisa, joguinhos de celular. Tem gente que passa horas se divertindo e jogando, mas é uma coisa vazia. Não é uma coisa espiritual, se entende? Mas você fala contra. Não é. Não tem problema você ter essas coisas na sua vida. O que mais? WhatsApp, cursos para que você melhore sua profissão e você vai dedicar muitas horas para isso. Academia. Tudo isso são coisas que você vai ocupar o seu tempo. Mas são coisas que não ocupam espaço no teu coração. São coisas vazias. Você já pensou se você conseguir, já quando você tomou esse choque de santidade, eu chamo de crise de santidade, você olhou para você e falou, meu Deus do céu, eu estou fazendo muita coisa que desagrada a Deus. Eu preciso me libertar disso, entendeu? Às vezes alguém está traindo o parceiro e Deus mostra o quão sério é isso, quão sagrado é a família, e essa pessoa muda de atitude. Uma pessoa que estava sendo desonesta no seu trabalho e enxerga com isso é terrível e para de ser desonesto, mentira, sabe esses pecados? Todos esses pecados são motivados por um espírito imundo que tenta fazer você errar todas as horas. Só que na hora que você parar de fazer isso, aprenda o que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui nessa noite. Você não pode deixar essa tua casa vazia. Só tirar o que não presta e deixar vazia. Traga para o seu coração coisas de Deus. Coisa de Deus, coisas simples, versículos da Bíblia, ministrações daquele padre que você gosta, daquele pastor que você gosta. Escute uma ministração da palavra de Deus pelo menos uma vez no dia. O meu avô anda com ele para onde ele vai, com uma caixinha com um zíperzinho, uma caixinha bem pequenininha que ele chama de caixinha de promessa. Ali tem uns 300 versículos de promessas e sempre nas refeições ele pega aquela caixinha e faz os netos ler 2, 3 versículos para ele. Isso é coisa que tem conteúdo, estudos bíblicos da sua igreja, se alimente da palavra de Deus. Outra coisa, oração. Oração. Oração é muito importante, você falar com Deus. Se você está fazendo isso, você está enchendo a tua casa de coisas boas. Já está se libertando dessa vida errada que não agrada a Deus, mas quando você limpar a sua casa das coisas ruins, você precisa encher a sua casa de coisas de Deus, para que esse espaço limpo, varrido, lustrado, não fique para o espírito mau e mais demônios que querem invadir a casa dessa pessoa que fez essa libertação. Você entende? Outra coisa, consagração. Muitas pessoas não sabem o que é consagração, jejum, não sabem a importância disso. Consagrar a sua vida não é só ficar sem comer, gente. Fazer um jejum não é só ficar sem tomar refrigerante, sem tomar bebida, sabe? Consagrar a vida não é só pegar 40 dias do ano. É bom, é legal. Uns fazem 40 dias da quaresma, os evangélicos fazem às vezes 15 dias ou coisa. Eu sei, isso é importante. Mas consagração precisa ser algo constante na sua vida. Como assim? Eu tenho que ficar sem comer sempre? Não, não é só comida. Você pode consagrar a sua palavra. Sabia? Você pode consagrar as suas palavras. Você fala assim, sabe de uma coisa? Durante os 7 dias vai ter uma missa domingo, um culto domingo, e eu quero consagrar a minha boca, não quero falar besteira, não quero xingar meus filhos, não quero brigar com meu marido, não quero falar palavrão. Porque daqui, essas palavras condenam, são profecias malditas ou abençoadas. Às vezes você está perdendo tanta coisa na sua casa pela tua língua.
Teu relacionamento não vai pela tua boca, pelo que você não consegue se controlar. Consagre as tuas palavras a Deus. Isso para ele é adoração, você entende? Isso é pegar uma casa vazia do pecado que você expulsou e começar a trazer coisas de Deus para preencher essa casa. Esse que é o segredo dessa parábola da casa vazia. E eu concluo falando o seguinte: o estado final, Jesus falou, desse homem que expulsou o espírito mal, limpou a casa, mas não trouxe nada para colocar no lugar. O espírito mal voltou com 7 demônios e tomaram conta da vida desse homem, e o estágio final dele foi pior que o inicial. Esse é o versículo que eu li. É a parábola que Jesus contou para os israelitas, entendeu? E a casa vazia, como você já leu e já ouviu, uma casa vazia é mente do diabo. É mente vazia, oficina do diabo. Exatamente. Esse ditado se refere a essa parábola. Mente vazia, oficina do diabo. Casa vazia é lugar de demônios. Infelizmente, Deus não invade, o diabo invade. Deus não vai chutar a porta do teu coração e falar assim, ó, você querendo ou não mudar e ser uma pessoa melhor, eu vou invadir o teu coração e você vai mudar. Deus não faz isso, mas o diabo faz. E ele só consegue fazer se você estiver vazio de Deus. Estiver vazio de oração, vazio de consagração, vazio de palavra de Deus, vazio de boas ministrações do seu coração, vazio de bons conselhos. Satanás entra e faz uma destruição. E o segundo estágio é o pior que o primeiro. Mas eu trago um texto para a gente finalizar essa reflexão, tanto quanto mais meio pesada nessa noite. Mas eu sei que era necessário você ouvir isso, que é Efésios 5:18. Eu tô rouco, gente. Tô forçando a garganta hoje. Para nós terminarmos. Efésios 5:18 diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Embriaguez aqui, para mim, nesse texto, significa o exagero. Gente, você já teve a experiência de conversar com alguém por 10 minutos e a conversa dessa pessoa trazer paz no teu coração? Você sair mais leve e falar, meu Deus, que pessoa abençoada essa, parece que ela tem, não sei o que ela tem, só de falar com essa pessoa parece que a minha vida ficou melhor. Você já passou por isso? Agora, as pessoas exageram, porque ela às vezes não tem boas pessoas por perto, e ela começa a pegar um monte de gente vazia para tentar encher a casa do coração dela. Tem pessoas que você fala 6 horas e parece que não conversou nada, porque não trouxe nada de benéfico para sua vida de conteúdo. Se afaste de pessoas vazias. Não traga para casa do seu coração uma pessoa vazia que não vai completar nada lá dentro. Mas procure estar andando com pessoas de Deus, pessoas que têm fé, pessoas que fazem o que é correto. São essas pessoas, entendeu? Que vão conseguir ajudar você no seu dia a dia. Não procure conversar com pessoa fofoqueira, mentirosa, maldosa, que gosta de falar mal dos outros, que deseja o mal. Você está atraindo para a tua casa vazia o mal dessas pessoas. Mas procure ouvir pessoas de Deus na sua vida. Outra coisa, ele fala que não é para nós se embriagarmos com o vinho. O que para mim aqui é o vinho? O vinho são as coisas vazias. Não é errado você ter um TikTok, como eu falei, assistir séries, jogar joguinho no celular, falar no WhatsApp, ter cursos, fazer uma academia. Não, não é errado. Mas é errado você fazer só isso. Tem gente que só faz isso. Qual que é a tua vida? Ah, eu mexo no TikTok, nas minhas redes sociais, eu assisto algumas séries, eu jogo um joguinho de vez em quando nas filas dos bancos para não me estressar, converso bastante no WhatsApp, eu faço um curso pós-graduação lá na minha faculdade, e daí eu vou pra academia, pra mim fazer um exercício, né, saúde e tal. Beleza? E Deus? Pois é, né, a vida é tão corrida, né, às vezes eu vou na igreja uma vez no mês, faz 6 meses que eu não me confesso, ou faz tempo que eu não converso com o meu líder. Você tá entendendo o que eu tô falando? Você tá entendendo? As pessoas não podem ficar vivendo de vinho, porque se você quiser afogar as tuas mágoas num copo de vinho, não dá certo. Um copo de vinho não afoga a mágoa de ninguém, meu filho. É de um garrafão para cima para afogar as tuas mágoas. E Deus não se agrada disso. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem.
O Deus está falando aqui sobre o exagero. Tem pessoas que exageram porque são vazias. Tem pessoas que querem demais, os outros querem demais. São ciumentos possessivos. Não deixa os filhos fazer nada, o marido não pode nem olhar na janela. Aquele exagero, aquela insegurança, por quê? Porque essa pessoa está vazia. Vazia de Deus, vazia das coisas boas que essa vida pode nos proporcionar. Outra coisa, o versículo fala, não se embriague com vinho que causa libertinagem. Uma casa vazia é um convite à libertinagem. Na palavra, olhando a questão do evangelho, o que é libertinagem no evangelho? Descrença. Se você passava por um momento de pecado, de coisas erradas, Deus mostrou a santidade dele para você e você reconheceu que você estava fazendo muitas coisas erradas e você decidiu expulsar isso da sua vida, só que deixou essa casa vazia. Se esse mal que atacava você voltar, além do pecado, ele vai trazer a descrença. Por isso que fala que o segundo estágio desse homem da parábola foi pior que o primeiro, porque no primeiro ele pecava, mas ele ainda acreditava em Deus. E quando ele não preencheu o coração com as coisas boas que nós temos que preencher, o segundo estágio foi o estágio da descrença, onde além de pecar, ele começou a desacreditar em Deus e perder a sua fé. Gente, eu falo isso como um alerta para você. Eu não sei que estágio você vive, eu não sei o que isso passa na sua vida. Todos nós somos falhos, somos pecadores, cometemos erros. Mas nós precisamos entender que crise de santidade não leva ninguém a nada. A crise de santidade vai fazer você limpar a tua casa. Mas é uma vida de santidade que vai trazer conteúdo de Deus para dentro dessa tua casa. Uma casa cheia de Deus não tem espaço para o diabo. Um casamento cheio de Deus não tem espaço para o adultério. Um trabalho cheio de Deus não tem espaço para roubo. Uma amizade cheia de Deus não tem espaço para mentira, fofoca e dissensão. Uma vida cheia de Deus não tem espaço para o diabo. Você entende o que é uma casa cheia de Deus e uma casa vazia? E o versículo termina assim, né? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, à descrença, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. É uma escolha minha e é uma escolha tua. Deixar-se encher. É falar, Deus, eu não produzo nada de bom, eu minto, eu peco, eu vejo que eu não devo, eu participo de grupos que eu não deveria participar, eu baixo foto no meu celular que eu não deveria baixar, eu tenho o celular escondido da minha mulher, eu tenho o celular escondido do meu marido, eu tenho outro chip que ninguém sabe que eu tenho, eu falo com quem eu não deveria falar, eu não presto mesmo, eu faço um monte de coisa errada. Beleza. Se você conseguiu enxergar isso e reconhecer que essa tua casa está cheia de coisa errada, existe sim um espírito imundo ali dentro, atrapalhando a sua vida. Mas você ainda acredita em Deus, tem temor. O que você tem que fazer agora? Você precisa expulsar essas coisas erradas da sua vida. Parar de cometer essas coisas erradas. Só que não pode se deixar essa casa vazia. É nessa hora que eu vou finalizar o versículo aqui para você. Deixar-se é permitir-se ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu trago sim uma resposta para você nessa palavra nessa noite. A sua casa vazia está limpinha, você arredou os móveis, tirou a poeira, está limpinha e vazia, esperando ser cheia do Espírito Santo de Deus. E você pode começar a encher a sua casa de Deus hoje mesmo, lendo a Bíblia, orando, falando com Deus, assistindo boas ministrações da palavra dos padres preferidos seus, dos seus pastores que você mais gosta, se afastando de pessoas más, se afastando de coisas que você reconhece que Deus não se agrada. Quando você começa a fazer isso, você começa a encher a sua casa do Espírito Santo de Deus. Se eu posso te dar um conselho de irmão e de quem se preocupa muito com o seu coração e com a sua alma, é essa. Encha a sua casa vazia do Espírito Santo de Deus, que a sua vida será outra vida. O seu casamento será outro casamento. A sua família será irreconhecível. O seu trabalho será abençoado.
a sua vida será diferente. Esvazie a tua casa do teu coração do pecado. Limpe ela, deixe ela bem bonitinha. E fale, Espírito Santo, já parei de mentir pro meu marido, já parei de roubar lá no meu emprego, já parei de trair, já quebrei aquele chip que só eu sabia que eu tinha, já apaguei a pasta oculta do meu celular, já joguei fora o celular que eu tinha escondido para falar com quem eu não devia. Joguei tudo fora, Espírito Santo. Me arrependo dos meus pecados. Me perdoa. Agora eu preciso. A casa está limpa, varrida. Eu preciso que o teu Espírito Santo encha a minha casa e encha o meu coração. Se esse é o desejo do seu coração nessa noite, eu peço isso para Deus, que você consiga fazer essa limpeza dentro de você hoje. Mas que não seja em você uma crise de santidade. Mas a partir de hoje, busca entender o que é viver uma vida de santidade. Porque crise de santidade passa. Você pode piorar a tua situação. Mas uma vida de santidade, ela atrai o Espírito Santo de Deus para encher a casa do seu coração. Amém? Eu vi que muita gente mandou mensagem. Deus abençoe. Deixa eu ver quem que mandou mensagem, que eu já vou responder. Deixa eu ver. Ah, nossa, bastante gente mesmo. É que no pacificador eu não respondo, não consigo responder, gente, para não sair da linha do pensamento ali. Mas uma boa noite para a Ironilce, para o Gelson. A Maria Aparecida, tá por aí, tudo bem, querida? Selma Moreira, quem mais que tá por aqui? Franciele Cora. Gi Lopes, cheguei hoje cedo. Que bom que consegui assistir hoje. Deus abençoe sua vida, querida. Falando com você agora. Que bom, né, Maria? Que bom que Deus me colocou aqui nessa noite. Amém. Que Deus possa, como as palavras da Maria ali, que o Espírito Santo possa tomar cuidado, tomar conta da sua vida e cuidar de você, cuidar do seu coração. Tá bom, gente? Essa era a palavra que Deus colocou no meu coração e a reflexão que eu precisava trazer para você nessa noite. Guarde essas palavras, põe essas palavras em ação na sua vida, que a sua vida será outra e transformada e cheia do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe sua vida. Um excelente restante de semana para você, tá bom? E não esqueça, hein? Agora o pacificador mudou de horário. Agora é às 22 horas, toda quarta-feira, a partir das 22 horas, eu estou ao vivo aqui no meu Facebook, Robson Freitas. Você é o meu convidado especial. E a semana que vem é a semana do podcast, edição 7 do Hobcast, e eu vou contar com a presença do teólogo, meu professor de teologia, Luiz Pirkoski, e nós estaremos falando sobre escatologia. Senhoras e senhores, um assunto extraordinário. Se eu fosse você, eu não perderia. O Hobcast é mais cedo, é 9 horas. Então eu espero você e conto com a sua presença. Vai ser maravilhoso, com certeza. Tá bom, gente? Beijo no coração. Deus abençoe vocês. Até o próximo pacificador, se Deus quiser. Tchau, tchau.